Bem-vindos de volta, pessoal. Na lição passada a gente conversou um pouco sobre o primeiro conceito fundamental da terapia cognitivo-comportamental, que é a ideia de pensamento automático. Vamos fazer uma breve recapitulação. É a ideia de que nem todos os nossos pensamentos a gente escolhe pensar. Alguns pensamentos simplesmente aparecem pra gente, que são os pensamentos automáticos. E quando esses pensamentos automáticos dizem coisas negativas, como eu não presto pra nada, eu nunca vou ser feliz, a gente chama ele de pensamentos automáticos negativos. Agora, então, a gente vai conversar sobre o que eu considero ser o segundo conceito, que é fundamental, que é a base da terapia cognitivo-comportamental e que é importantíssimo para a gente entender como lidar com as nossas emoções. Antes de eu falar o que é esse conceito, eu quero fazer uma reflexão aqui. Imagina que você tá no seu trabalho, você vê o seu chefe vindo com aquela cara feia, aquela cara amarrada em direção a você e imediatamente você sente o seu coração disparar. Essa reação de coração disparar, de respiração mais curta é o que a gente vai chamar de ansiedade. Então você ficou com ansiedade, você ficou com medo, porque você viu aquele estímulo, que é a cara de nervoso do seu chefe, e você ficou com medo de que ele pudesse te dar uma bronca, etc. Muitas vezes nós temos reações fisiológicas de ansiedade quando nós vemos um estímulo no mundo concreto, vamos dizer assim, quando você vê cara brava do seu chefe, ou um cachorro bravo correndo em direção a você, pode ser que você tenha visto uma cobra, pode ser que você tenha visto o saldo negativo no banco, enfim, são diversos fatores que são estímulos para gerarem essas reações fisiológicas que a gente dá o nome de ansiedade. No entanto, uma característica muito importante da gente como ser humano é que a gente não precisa que exista algo concreto para servir de estímulo para essa reação emocional chamada ansiedade. Então, em vez de eu ver a cara de bravo do meu chefe, pode ser que eu imagine a cara dele e isso desperte ansiedade em mim. Vamos supor que eu não terminei um trabalho dentro do prazo, eu tô em casa, eu imagino a cara de bravo do meu chefe, sendo que talvez ele faça essa cara de bravo ou não, e isso gera ansiedade em mim. E foi exatamente esse aspecto que os teóricos cognitivistas, quando do surgimento da terapia cognitivo-comportamental, que eles apontaram. Eles perceberam que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções. Isso é uma coisa bastante intuitiva que a gente pode perceber no nosso dia a dia. Então, voltando àquele exemplo, você está saindo de casa e aparece um pensamento: eu deveria ter entregue meu relatório. Imediatamente, você sente aquela reação emocional de ansiedade. Se você tem pensamentos como: eu nunca vou encontrar amigos que me valorizem, provavelmente você vai se sentir desanimado. A gente também pode ter pensamentos mais positivos. Por exemplo, pode ser que você acorde, veja o tempo e tenha um pensamento: que dia agradável para eu fazer uma caminhada. E isso te dê aquela emoção de ânimo, de disposição para fazer esse exercício físico. É interessante para a gente perceber, por exemplo, eu hoje estou aqui no meu quarto, não vou sair, não vou fazer nada, então era para eu estar bastante tranquilo, porque não está acontecendo nada no meu quarto, não tem nada de interessante aqui, mas eu posso estar aqui sozinho e estar com aquela turbulência emocional. E por quê? Não é porque está acontecendo algo, mas é porque estão acontecendo os pensamentos na minha cabeça. Então pode ser que tenha um pensamento de eu me sinto muito sozinho, tá todo mundo aproveitando e eu tô aqui. E isso me gere vários tipos diferentes de emoção. Acho que essa é uma outra percepção que a gente pode ter para perceber como os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções. Essa ideia foi tão revolucionária, foi tão importante para a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque se a gente quer então ser mais balanço emocional, ter uma melhor regulação emocional, um melhor equilíbrio emocional, a gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos. Esse princípio fica conhecido na cognitivo comportamental, então, como você se sente da maneira como você pensa. E eu acho que essa frase ilustra bem o que isso quer dizer. Também a cognitivo comportamental, a partir desse princípio, vai dar bastante ênfase na ideia de que não são necessariamente as situações que geram emoções na gente, mas muitas vezes a interpretação
que nós damos para essas situações. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu combinei com meu amigo de encontrar ele no cinema 10 para as 9 da noite. Eu chego lá, é 10 para as 9, é 9 horas, é 9h10 e ele não apareceu. Caso eu tenha um pensamento de meu amigo não liga pra mim, ele não dá a mínima, ele combina as coisas e não tá nem aí pra mim, como eu vou me sentir? Provavelmente eu vou na hora já ali ficar com raiva dele, já vou querer ligar pra ele, soltando os cachorros, xingando ele, mandar uma mensagem, eu vou sentir raiva. Mas se em função do atraso dele eu tenho um pensamento de meu amigo sempre foi legal comigo, ele nunca atrasou, ele sempre me avisou, se não pudesse vir, alguma coisa séria deve ter acontecido. Então, provavelmente eu vou me sentir muito diferente, eu vou me sentir talvez até preocupado para saber o que aconteceu. No primeiro vídeo a gente viu que a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, que muitos dos nossos pensamentos são automáticos. E aqui nessa lição a gente está vendo que como os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, a gente também não consegue controlar as nossas emoções. Ao longo do curso a gente vai ver então não como controlar isso, mas como lidar com isso, como lidar com as nossas emoções é o objetivo desse curso e dessas lições.